Livro Devoção a São Miguel Arcanjo, Padre Juan Eusébio Nierenberg. Capítulo 19. São Miguel, vencedor dos demônios. Glorioso título de São Miguel, de assolador dos demônios, e o grande poder que ele tem contra eles, e porque se chama Anjo da Paz. O poder de São Miguel em tudo é muito grande, porém, singularmente, o é contra os demônios, para com os quais é terribilíssimo e muito formidável, e pelo destroço que neles faz, lhe convém mais propriamente o título de Exterminator, que lhe dão a Sagrada Escritura e alguns autores, o qual quer dizer assolador, como antigamente deram a Demétrio o nome de Poliórcara, e expugnador de cidades, pelas muitas que ele conquistava, e a Judas Macabeu o título de Machabe, o que quer dizer extinguidor ou destruidor, quase o mesmo que exterminador, pelos inimigos que ele matava. Porque assim, como aos grandes capitães, agentes deram estes e outros renomes, merecidos por seus feitos e proezas, assim também São Miguel, como o capitão mais esforçado do céu, merece este insigne apelido de assolador e destruidor, principalmente dos demônios. Por isso, pareceu-me conveniente fazer memória particular da grandeza de seu poder contra os maus espíritos, como os destruiu, precipitando-os do céu, e como os afugenta agora, onde quer que estejam, onde primeiro rompeu lanças com Lúcifer, ou melhor, em Lúcifer. Foi no céu onde teve com ele 2 grandes encontros e batalhas, como notou Gerson. A primeira foi com a força da inteligência, procurando colocar-lhe nela, quando tanto o desencaminhou da verdade, sua soberba, procurando com caridade persuadi-lo com muitas razões, que para isso trouxe, de humilhar-se a seu Criador. Porém, como não pôde, com a inteligência, reduzi-lo à obediência divina, investiu sobre ele com todas as suas forças, levado pelo zelo ardente e caridade que o abrasavam, e por violência o precipitou do céu com todos os que o seguiram. Desde então, São Miguel ficou como capital inimigo dos espíritos malignos, seu perseguidor, seu destruidor e martelo, com suma potestade para com eles. Pois, como se declara no Apocalipse, quando São João viu São Miguel, que tinha a chave do inferno e trazia uma grande corrente na mão, descer do céu, viu que pegava Lúcifer e o atava com a corrente e o lançava uma segunda vez no inferno, onde o deixou preso e acorrentado por muitos séculos. Isto São Miguel fez no início da Igreja, para que não estorvasse esse dragão infernal a pregação do Evangelho e a extensão da fé e religião cristãs, como declara e prova nosso doutíssimo Ribera. Ora, se tanto poder teve São Miguel contra o maior dos demônios, que o atou como a um cachorro, sem resistência alguma, quanta será a sua autoridade e potência contra os outros demônios, os quais tremem diante da presença deste fortíssimo anjo e dela fogem, como se viu em muitas ocasiões? Cornélio Curcio e Silvano Razi escrevem na vida da bem-aventurada Oringa que o inimigo infernal apareceu a esta serva de Deus, depois de tê-la tentado grandemente no interior, e vinha em uma figura horrenda, que parecia o próprio inferno, que com a boca aberta queria tragá-la, dando tal bramido que as casas vizinhas estremeceram, tremendo até seus fundamentos. Essa Virgem Santa de início temeu, até que, recordando-se de São Miguel, implorou sua ajuda. Imediatamente esse soberano espírito veio em seu favor e, com sua presença e império, expeliu dali aquele tremendo demônio, consolando a serva de Deus Oringa com uma celestial doçura e gozos espirituais. Vários autores contam o que sucedeu na morte de uma serva de Deus, abadesa de um monastério. Também veio a ela uma multidão de demônios, tantos quantas folhas poderia haver em uma grande e monstruosa selva, mas não puderam fazer-lhe dano algum, porque sobrevindo contra ele São Miguel, com um bastão de ferro, de tal maneira os golpeou, que os fez fugir a todos, desaparecendo
e desbaratando-se toda aquela infernal gente, como o pó da terra, é arrebatado por um grande tornado. Assim o diz um historiador, e é conforme ao que cantou Davi, falando dos que buscavam sua alma para perdê-la, e implorando contra eles o auxílio de São Miguel, diz: façam-se como o pó diante do vento, e o anjo do Senhor os oprimia. Faça-se seu caminho tenebroso e lúbrico, e o anjo do Senhor os persiga. Salmos 34. Silvestre conta algumas histórias em que São Miguel livrou Madalena de espantos, tentações e perseguições dos demônios. Ela encontrou na caverna onde Deus queria que ela estivesse uma grande multidão de víboras e um grande dragão, o qual, com a boca aberta, queria devorá-la. Porém, desceu em seu favor São Miguel, que com um pontapé expulsou aquela besta horrível com todas as demais serpentes, que deixaram aquela gruta limpa de toda imundície, e para que ficasse mais purificada, o glorioso Espírito a encheu de um aroma celestial. Outra vez veio grande multidão de demônios, parte deles estava dentro da caverna, mas, por fora, eram tantos que parecia que o ar estava repleto deles, os quais procuravam tentar Madalena para que ela deixasse a oração. Rapidamente veio favorecê-la o arcanjo São Miguel, que a confortou, e dirigindo-se àquelas hostes infernais, fê-las todas fugir, dando vozes e clamores. Logo pôs São Miguel uma cruz por sua mão na entrada da gruta, para terror daqueles maus espíritos, os quais, diante, até sua imagem tremem. E assim conta Fernélio, de um endemoniado, a quem era de grande tormento a medalha de São Miguel, que trazem os cavaleiros de sua ordem na França. Acometeu um monge, de quem escreve Santo Anselmo, um demônio por 3 vezes na figura de um urso feroz, mas em todas elas São Miguel o defendeu, afugentando aquela fera dali. E assim, depois contando este caso, dizia que veio o domador de feras de Deus e o livrou, chamando assim a São Miguel, pelo poder que ele tem em refrear os maus espíritos e encarcerá-los no inferno, como em jaula. Aqueles acometimentos do demônio foram acompanhados com 3 tentações de desconfiança, e de todas os livrou o santo anjo com suas inspirações santas. A primeira tentação foi pelos pecados cometidos antes do batismo. A segunda, pelo que fez antes de entrar na religião. A terceira, pelas culpas que cometeu sendo religioso. Chegou a pena do monge ao desespero, mas, iluminando seu santo protetor, contra a primeira, lhe inspirou que já pelo batismo lhe estavam perdoados todos os seus pecados antecedentes. Contra a segunda, que já pela entrada na religião havia alcançado perdão de tudo o que fez no mundo. Contra a terceira, que já pela esperança da vida religiosa, a mortificação da vontade e, finalmente, pela paciência naquela última enfermidade, havia satisfeito pelas faltas em que caiu depois de religioso, com que ficou e morreu consolado. E depois de morto, apareceu a um servo de Deus e contou-lhe tudo isso que lhe havia passado. Desta forma, São Miguel nos defende quando estamos batalhando contra os demônios, tentados por suas más sugestões, afugentando-os com seu poder e inspirando-nos o bem com sua grande caridade. Por isso reza a Igreja: defende-nos in prélio, isto é, defende-nos na batalha e conflito. Pela mesma razão, a Igreja o chama Anjo da Paz, porque dá paz e serenidade às almas, vencendo os maus espíritos e afugentando-os de nós. De sorte que esses 3 nomes de São Miguel, de ser capitão dos exércitos de Deus, Anjo da Vitória e Anjo da Paz, vêm a confluir em um mesmo efeito, porque, por lutar contra os demônios e vencê-los, alcança a paz. Certamente que lhe é muito devido este renome, pois ele pacificou os céus e pacifica as consciências. Capítulo 20. São Miguel, o Anjo de Deus. Grande favor que Deus faz a São Miguel, em tê-lo por seu confidente, a quem muito ama e honra. São tais os favores que Deus fez ao glorioso São Miguel, tal a honra que lhe deu,
que com bastante fundamento podemos chamá-lo confidente de Deus e seu querido. Porque assim como São João Evangelista foi chamado entre os apóstolos o discípulo amado, assim também São Miguel é entre os espíritos celestiais o serafim amado. Por isso, disse um anjo a Afrontósio, Anacoreta, que todos os anjos faziam muita honra a São Miguel, porque Deus o amava muito. Daqui é que, quando se denota este glorioso Espírito nas Sagradas Escrituras, não se diz somente anjo, senão o anjo do Senhor, ou o anjo de Deus. Não somente porque Sua Majestade e grandeza, conforme a linguagem dos hebreus, que para significar uma coisa grande dizem que é de Deus, senão pela particularidade, a singular posse que em Miguel tem um afeto divino. Esta íntima familiaridade, privança e benevolência da alma, é denotada no apelido que São Paulo deu a São Miguel, Espírito da boca de Deus, como também o profeta Isaías o chama, Espírito dos lábios de Deus. Porque assim como os confidentes são com a alma dos reis e seu espírito, e como a boca dos mesmos reis, que mandam por sua boca, e eles mandam em seu nome, assim Jesus Cristo governa invisivelmente, por São Miguel e por meio dele, faz ações de sua providência, e nele está o Espírito de Cristo, e ele é como o alento de Cristo. Esta mesma relação de São Miguel com Deus foi percebida por Pantaleão Diácono, quando este o chama assessor da Santíssima Trindade, ou seja, aquele que sabe seus segredos, com outros muito honoríficos títulos que lhe dá, os quais manifestam o favor que Deus faz a São Miguel e o amor tão íntimo que lhe tem. Grande foi a honra que o rei Assuero fez a Mardoqueu, mas tem muita curta proporção com a que Deus Nosso Senhor fez a São Miguel. Apesar disso, se poderá inferir dela alguma coisa, como pela vã sombra se pode medir a grandeza sólida do corpo firme. O rei dos persas agradou-se muito com o serviço que lhe fez Mardoqueu ao revelar-lhe as intenções de seus traidores. Quis honrá-lo muito. Para isso, mandou dar-lhe suas vestes reais, coroá-lo com o diadema imperial e que, com esta majestade, subisse em seu próprio cavalo ricamente equipado e que desta forma o passeassem por toda a corte, levando-lhe do freio do cavalo o senhor maior de seu reino, e que as vozes aclamasse que era ele, a quem o rei queria honrar. De sorte que a honra de Mardoqueu foi gozar da mesma autoridade e majestade do rei naquele acompanhamento e procissão. Semelhante honra esta foi a que Deus quis que recebeste esse seu grande confidente, querido anjo, que com tanta satisfação lhe serviu contra os rebeldes, deixando a consideração de cada um a que lhe faria depois que os derrubou do céu, que seria inexplicável. Trarei à memória a honra que Deus lhe fez, quando lhe ordenou sair em público à vista de todo o povo de Israel, entregando-lhe suas vezes para publicar a lei. Saio com um divino acompanhamento e majestade, porque de Deus disse o profeta que se punha a cavalo sobre as nuvens e que andava sobre asas dos ventos. Nessa sua cavalaria e carroça, mandou o Senhor que São Miguel saísse, elevado sobre as plumas dos ventos, servindo-lhe de trono uma admirável nuvem, em que ostentava uma autoridade imensa. Seu vestido era de uma majestade como de Deus, com sua santa lei na mão, toda escrita em brasas ardentes, mais resplandecentes que carbúnculos. Com esta autoridade, São Miguel saiu à vista do mundo, desde o Monte Seir, atravessando pelo Monte Farã, em meio desses ares, até chegar ao Monte Sinai. Acompanhavam-no não somente um grande da casa de Deus, senão 10.000, com inumerável multidão de anjos que o honravam, com tanta majestade que até agora clama e pregou à igreja. Arcanjo Miguel, presidente do paraíso, a quem honram os cortesãos dos anjos. Quem duvida que esta honra foi estupenda? Pois se os reis da terra souberam honrar com favores extraordinários seus confidentes, como saberá Deus honrar o seu? O rei Baltazar honrou Daniel, dando-lhe sua púrpura e colar de ouro. E o faraó honrou José,
dando-lhe seu anel e pondo em sua mão e ordenando-lhe andar em sua carroça. Deus também honrou São Miguel com a autoridade de sua majestade, dando-lhe sua lei de fogo e pondo-a em sua mão, e juntamente mandou-lhe andar em sua carroça de nuvens, e sobretudo dando-lhe que se chame por antonomasia Senhor e Deus, e que fale e mande como tal, o que não mandou fazer com seu confidente príncipe algum do mundo. Nisto Deus concedeu a São Miguel o que Lúcifer desejou para si. Porque a maneira que o rei Assuero deu a Mardoqueu, sem pensá-lo, nem apetecê-lo, a honra que Amã concedeu para si, e julgou que seria maior que poderia ter um vassalo, assim também Deus, vendo que Lúcifer havia desejado soberbamente para si ser chamado Deus e ser como tal semelhante a ele, julgando ser isto a maior honra que poderia ter, o Senhor deu a São Miguel, sem este pretendê-lo por sua humildade, o que Lúcifer cobiçou por sua soberba, e qualificou por suma honra. Verdadeiramente é suma honra gozar título divino. O privilégio de São Miguel com Deus não para nisto, senão em muitas outras honras que ele lhe faz, e mercês que por meio dele e suas intercessões concede, para obrigar-nos com isto a honrarmo-lo. Bem se pôde ver isto na pretensão que São Gabriel teve de que os judeus tornassem a sua terra, com a qual não podia sair. Porque muitos outros arcanjos custódios das províncias do reino persa, que eram 120, resistiam-lhe santamente, pelo bem que recebiam seus povos com a notícia do verdadeiro Deus, que pelos judeus se lhes comunicava. Esteve São Gabriel muito solícito, mas não o veio a alcançar, até que São Miguel o apadrinhou e falou por ele, e sua intercessão foi tão poderosa com Deus, que preponderou aos rogos e pretensões de todos os demais anjos e arcanjos daquele império, impetrando logo São Gabriel por este meio, o que tanto havia solicitado, não de outra maneira que quando favorece o confidente de um rei uma causa, o que é o meio mais breve e eficaz para sua boa concretização. Por isto, Ruperto atribui a São Miguel o primeiro lugar na influência de suas orações para com Deus, com quem, como príncipe da Igreja, o Senhor concretiza seus fatores. E assim diz: como o cuidado de todos os anjos para com os homens é de grande piedade, e com uma benevolência vigilante, muito mais devemos sentir que fazem isto aqueles cujo patrocínio o Velho e o Novo Testamentos, assinalando-os por seu nome, deram a entender. Porém, de todos esses anjos tão excelentes, o maior para nós é Miguel, porque ele é dito nosso príncipe, e príncipe na guerra, príncipe nos sufrágios da oração, e até o fim do mundo esse príncipe tem seu principado no povo de Deus, isto é, nos fiéis, pelos quais roga, mais que outro anjo, ou santo do céu, além da Mãe de Deus, por ser o mais íntimo a Deus e o de maior caridade. Por isto quer o Senhor que o veneremos e honremos, porque ele quer fazer-nos bem, e para que o consigamos, São Miguel será um eficacíssimo meio, em recorrendo a seu piedoso patrocínio, pedindo-lhe que, como íntimo de Deus, nos consiga, com sua intercessão, quanto lhe supliquemos. Por tal razão, na igreja que Jesus Cristo mandou Santa Brígida fundar, igreja cuja forma e esboço lhe deu o próprio Senhor, ordenou-lhe que se fizesse nela um altar de São Miguel, dizendo o lugar e forma que havia de ter. Este foi um grande favor que o Senhor fez a seu favorecido e amado anjo, e juntamente a seus devotos, e isso nos ensina o gosto que o Senhor tem em que se reverencie tão grande espírito e querido seu. Também é de grande indício do privilégio de São Miguel com Cristo nosso Redentor o que sucedeu na prodigiosa cruz de São Procópio, onde milagrosamente foi esculpida uma imagem e o nome do arcanjo São Miguel com o de Cristo, e o haver aparecido este Senhor, muitas vezes trazendo ao seu lado São Miguel, como sucedeu quando apareceu a São Pafúncio Mártir. Sinal é do mesmo o crucifixo em forma de serafim, que imprimiu as chagas a São Francisco,
o qual foi ou São Miguel com forma de Cristo, ou Cristo em forma de São Miguel, como se fossem o mesmo, pelo grande amor com que São Miguel se une a Cristo. Capítulo 21. São Miguel Arauto da Sentença Eterna. Excelência grande de São Miguel ser chamado alento de Cristo e Espírito da boca do Senhor, pelo grande amor que ele tem e serviços que fez a Jesus Cristo. Ainda depois de tantas dignidades e excelência deste grande príncipe dos anjos, venho a tratar da que agora direi, a qual pode contar-se entre as primeiras. É o grande elogio que lhe dá a Sagrada Escritura, chamando-o Espírito da boca de Cristo, conformando-se com o profeta Isaías, segundo sentença de Santo Tomás. Este Espírito da boca do Filho de Deus será a espada com que morrerá o Anticristo, porque São Miguel o matará, como matou também o soberbo e sacrílego Herodes, quando este quis ser adorado como Deus. Porque o grande zelo desse glorioso arcanjo não suporta que ninguém se atreva a usurpar a honra que se deve a Deus. E assim, abrasado de zelo da glória divina e ardendo em caridade e amor a Jesus Cristo, descerá do céu quando o Anticristo estiver mais soberbo e arrogante e o ferirá de morte, porventura com um raio, que o aniquilará e o lançará aos infernos. Por isso, disse o apóstolo, que Cristo, com o Espírito ou alento de sua boca, matará o Anticristo, isto é, por meio de São Miguel. Parece que neste modo de falar, o apóstolo quis significar a malignidade e raiva do Anticristo contra o Filho de Deus e juntamente a dignidade de São Miguel, porque dá àquele maldito homem morte semelhante à de um cão raivoso. Porque assim como os cães com raiva matam os responsáveis por cuidar dessa doença com alento de sua boca, assim o Anticristo, qual cão raivoso, contra nosso Redentor, morrerá com o espírito de sua boca. Quando São Paulo chama São Miguel assim, dá-lhe uma grande excelência, porque equivale a dizer que Jesus Cristo respira com São Miguel e que o tem em suas entranhas, pois o alento e espírito sai delas, além de que se diz que a vida ou alma está no espírito. Tudo significa entranhável amor, íntima união e amizade, da qual procederá o zelo de São Miguel em tirar a vida do maior inimigo de Cristo, o que fará como seu maior amigo e amador, zeloso por sua honra, porque verdadeiramente as demonstrações de amor e finezas que esse arcanjo fez a Cristo foram muito grandes, e é justo que façamos aqui memória de algumas. Começou esta lei e carinho de São Miguel para com nosso Redentor mais de 4.000 anos antes de encarnar-se, quando no início do mundo se manifestou a todos os anjos que eles haviam de adorar um ser de inferior natureza. Então, quando Lúcifer se negou a reverenciar um homem, ainda que fosse Deus, tanto mais se humilhou São Miguel e gozou de que a plenitude da divindade habitasse em Cristo, por cuja glória e exaltação, com ardentíssimo zelo, lutou com Lúcifer, persuadindo os anjos a que obedecessem a Deus, se rendessem em tudo à sua vontade e se sujeitassem ao homem-Deus. E assim, São Miguel foi quem primeiro agiu pela honra de nosso Redentor e quem primeiro pregou sua adoração. E a competência de Lúcifer fez que se refinasse mais este fideledíssimo espírito em sua fidelidade e carinho, desejoso já de vê-lo e adorá-lo, e sabendo que havia de ser homem, amou por esta causa mais o gênero humano, e tomou em si seu patrocínio, amparando-o sempre com o carinho e afeto que tinha por Jesus Cristo. E assim, quando viu que os patriarcas abraçavam a fé de Cristo, entregou-se por guarda e custódio especial daquele povo, como observou Ruperto, que diz: quando Cristo se depositou por fé no coração dos antigos pais, desde então esse anjo se fez príncipe daquela gente. Com o mesmo amor que tinha Jesus Cristo, veio muito gozoso à casa de Abraão, a visitá-lo e a anunciar a Sara o filho que lhe havia de nascer, para que fosse progenitor do próprio Cristo. E quando esteve para morrer degolado Isaque, esse glorioso espírito, a deter o braço de Abraão,
para que não faltasse aquele de quem havia de descender nosso Salvador. Em todas as ocasiões que pôde ajudar os progenitores de nosso Redentor e seu povo, o fez, fazendo por ele estupendos prodígios no Egito, acompanhando-o por espaço de 40 anos, sofrendo grandes ingratidões e murmurações, e livrando de suas misérias e opressões infinitas vezes. Depois de nascido o Salvador, São Miguel veio a adorá-lo, com quantos anjos tem sujeitos assim, que são todos gozosíssimos de que se cumprisse aquele dia, em que havia de lançar-se aos pés de um homem, tão desejado para ele por tantos milhares de séculos, porque se os santos patriarcas estavam com ansiosos desejos de que nascesse seu Salvador, muito maiores os teve São Miguel de vê-lo já nascido, para humilhar-se-lhe. Deu ordem, então, de publicar e festejar esta alegria nossa. Trouxe os pastores e os reis para que o adorassem. Dedicou-se desde logo à assistência de Cristo, para servir-lhe por sua mão e pessoa no que precisasse. Fê-lo muitas vezes no Egito e em sua infância. E depois da tentação de Lúcifer, São Miguel veio com seus anjos a servir-lhe a comida e celebrar-lhe a vitória. Na angústia e aflição do horto, ele foi, como diz São Boaventura e muitos outros doutores, quem veio a confortar nosso Salvador, o qual se consolou com a presença de seu querido anjo, como costuma deleitar os aflitos a presença de um verdadeiro amigo. Jesus ouviu suas razões, ainda que já a soubesse, e sua parte sensitiva foi alentada pelo conforto de São Miguel, que se chama no Apocalipse anjo esforçado. Pelo que pôde com razão chamar São Paulo a este excelso e seráfico anjo, alento e espírito de Cristo, pois parece que com sua presença cobrou espírito e alento para a morte de cruz, o que no sentido da natureza humana, como débil e fraca, havia deixado este Senhor afligir-se. O ofício que nesta ocasião São Miguel fez com Cristo foi tão glorioso que por ele disse Alcuino um grande encarecimento, que é necessário temperá-lo e corrigi-lo com algum bom sentido, porque o chamou mestre de Cristo. Chamou-o assim, não porque Cristo pudesse ser iluminado nem ensinado por alguma criatura, pois ele tudo sabia, senão porque este Senhor deu tanta honra a São Miguel, que quis ouvir deles as razões e conveniências que havia na redenção do gênero humano por morte de cruz e a declaração da vontade divina, como se fosse seu mestre. Tudo que bem melhor sabia Cristo que o próprio São Miguel. Mas, para humilhar-se mais este Senhor, quis fazer tão grande honra a este anjo, querido seu, de escutá-lo e ouvi-lo, sem ter ele necessidade de seu conforto. Esta ação de São Miguel foi tal, que se pode duvidar que tenha ouvido outra mais honorífica comissão de qualquer anjo no céu e na terra, pois foi embaixada de Deus a seu filho, e para execução de uma ação de muita grandeza, que foi consolar quem era Deus, e para a consumação da obra de nossa redenção, por morte afrontosíssima de cruz. Grande foi a comissão de São Gabriel, porém, se foi de Deus, foi para uma criatura pura. A de São Miguel foi de Deus, e para quem era Deus. Se a de São Gabriel foi para declarar a encarnação do Filho de Deus, a de São Miguel foi para a execução de sua morte e paixão, consumar nossa redenção e confortar o Onipotente. E é grande honra o simples dizer-se que vem uma criatura dar conforto ao Criador e alento ao Todo-Poderoso, o que diz Iansênio, que São Miguel fez 3 vezes. São Boaventura diz que São Miguel veio a Cristo saudando-o desta forma: Meu Deus Jesus, eu ofereci ao Pai vossa oração e suor de sangue diante de toda a corte celestial e todos os anjos, ajoelhados, lhe suplicamos que passasse este vosso cálice. E o Pai respondeu: Bem sabes, meu filho Jesus muito amado, que a redenção do gênero humano que tanto desejamos não se poderá fazer tão gloriosamente sem o derramamento de teu sangue, pelo que convém que morras. Logo acrescenta o santo as razões de conforto que São Miguel alegou a Cristo, porém bastam as palavras referidas para que se veja a grandeza desta ação de São Miguel,
o amor que teve a Cristo e sua inexplicável dignidade, pois se dignou o Pai Eterno de que por meio dele se lhe oferecesse a oração de seu Filho amantíssimo, sendo ela de valor infinito, para que nós entendamos o meio por onde lhe havemos de oferecer nossas orações e serviços. Não desamparou este fino e sumo ministro ao Salvador em sua paixão e morte, encarregando-se ao pé da cruz de sua igreja e tomando por particular insígnia e arma suas a própria cruz. Depois que Jesus morreu, São Miguel acompanhou sua bendita alma ao limbo, como dizem alguns autores, até que ele se tornasse a unir com seu corpo glorioso. E disse também que ele foi o anjo que removeu a pedra do sepulcro e no tempo da ascensão, diz São Boaventura, que São Miguel, como prepósito do paraíso, foi a pátria celestial a anunciar a subida de Cristo aos céus e trouxe consigo todos os espíritos angélicos, ordenados em suas hierarquias, ordens e esquadrões, para receber o Salvador e acompanhá-lo em sua entrada aos céus. Depois do que fez grandes obséquios e maravilhas pela Igreja do próprio Cristo e procurou grandemente sua veneração no Santíssimo Sacramento, como consta em muitas revelações de São Miguel. Todos esses serviços que São Miguel faz a Cristo continuarão até que no fim do mundo aumentem, quando este anjo há de estar mais atento do que nunca, segundo uma profecia de Daniel, ou melhor, de São Gabriel, quando foi dito: naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que está em favor dos filhos de seu povo. Daniel 12. Esta palavra, levantará, que corresponde à latina consurgit, é significativa de alguma grande demonstração, e verdadeiramente São Miguel fará uma demonstração tão grande que ele mesmo, em pessoa, descerá visivelmente e cheio de grande majestade e matará o anticristo. Ou, como expõem alguns, em corpo e alma o lançará aos infernos, abrindo-se a terra à vista de todos, por mandato desse poderoso anjo, porque Miguel não poderá suportar, como tão grande amante de Jesus Cristo, que o Senhor seja injuriado por aquele blasfemo e maldito homem. O amor que São Miguel tem a nosso Redentor lhe dará tanta repugnância contra seu inimigo, como ele teve pela mesma razão contra Lúcifer. Verdadeiramente, somente por esta lei que teve, tem e terá São Miguel com Cristo, devíamos aos cristãos servir-lhe muito, pois que ele mesmo se esmerou tanto em honrar a quem tanto devemos. Por isso, a Igreja, em suas orações e ofícios, prefere São Miguel a todos os demais santos depois da Mãe de Deus. E deveríamos acomodar-nos ao que a Igreja sente e ter devoção a São Miguel no ponto e grau que ela possui. Esse príncipe dos anjos foi também muito prestativo e obsequioso para com a Mãe de Deus. Fez-lhe grandes serviços nesta vida e agora está às ordens com todos os seus anjos para tudo quanto ela lhe ordenar. E assim de Santo Agostinho, citado por São Boaventura, Miguel, duque e príncipe da milícia celestial, está com todos os seus espíritos celestiais, obediente a teus mandatos, ó Virgem, para defender as almas dos fiéis que se estão encomendando, especialmente a ti de dia e de noite, enquanto estão no corpo, e para recebê-las quando saírem deste. Essa devoção que São Miguel tem à Virgem é anexa ao amor que ele tem a Jesus Cristo, e por tudo isso lhe devemos ser muito devotos e escravos. Qui